Fala galera, Anderson Fortes, engenheiro mecânico, professor da Rede Federal, aqui no canal da Iswell, para compartilhar conhecimento e tentar, contribuir para um mundo mais saudável, um mundo mais sustentável. E hoje a gente vai tratar sobre a segurança dos profissionais de saúde que estão aí na guerra contra a Covid-19. Para a caracterização do contexto do setor hospitalar brasileiro, do setor de saúde, eu utilizei um indicador, ele não é o único utilizável, mas eu procurei utilizar esse, que é o IRAS, que é a infecção relacionada à assistência à saúde. O IRAS ele quantifica a quantidade de pessoas, um percentual de pessoas que, ao se submeter a um procedimento de saúde, consulta, exame, internação, cirurgia, acaba adquirindo uma outra infecção, uma outra doença durante o procedimento. Nos países desenvolvidos, esse índice varia de 3,5% a 7%. Quer dizer o quê? Que a cada 100 pessoas que se submete a um procedimento de saúde, cerca de 5 acaba adquirindo uma doença durante esse procedimento. Em países emergentes, a gente tem uma taxa de 10% nesse índice, e no Brasil esse índice é da ordem de 14%, sendo quase mais de 2 vezes maior do que em países desenvolvidos e ainda maior do que em países emergentes, que também é a situação do Brasil. Observa-se também que as infecções relacionadas à assistência à saúde nos Estados Unidos, ela gera custo direto e indireto anual de 96 a 147 bilhões de dólares. Não encontrei esse dado especificamente para o Brasil, mas provavelmente no Brasil esse dado também deve ser muito alto. Existe também essa taxa associada a UTIs, unidades de tratamento intensivo, onde no mundo, a OMS afirma que no mundo, em média, essa taxa é de 30%. Então, a cada 100 pacientes que se submete a um tratamento intensivo, a uma internação em UTI, cerca de 30 acaba adquirindo uma outra doença durante essa internação. No Brasil, eu não encontrei especificamente esse dado. Se você que está vendo tiver e puder compartilhar essa informação com a gente, ela é muito importante. Porém, pegando a proporção que a gente tem de IRAS em geral, onde a gente tem 14% no Brasil, países desenvolvidos de 3,5% a 7%, países emergentes de 10%, é provável que a gente tenha aí, em ambiente de UTI no Brasil, uma taxa da ordem de 50%. Esse vídeo ele também se baseia em alguns dados, que são os dados de contaminação de profissionais de saúde, onde em maio, na metade de maio, a gente tinha 31 mil profissionais de saúde infectados, e um mês depois, praticamente, na metade aí de junho, a gente passou a 83.118 casos. Não consegui identificar dados de julho, porém, seguindo a mesma proporção, se houver um segmento da mesma proporção, provavelmente a gente vai estar hoje, em julho, aqui quase no final de julho, com cerca de 150 mil a 250 mil casos de profissionais de saúde infectados com Covid. Isso identifica o Brasil como um ambiente no setor de saúde inseguro para os profissionais, inseguro para os pacientes, e um ambiente agressivo em relação tanto a países emergentes quanto a países desenvolvidos. Isso principalmente se caracteriza muitas vezes pelo não atendimento de normas, tanto de instalações quanto de manutenção, e também pela ausência de uma fiscalização mais incisiva sobre as situações mais críticas, certo? E como é que a gente pode manter esses profissionais de saúde em segurança, A CDC, em 2015, ela tem uma cartilha aí de hierarquia de controle de infecções, que ela caracteriza aí 4, em algumas cartilhas mais atuais ela trabalha com 5, mas eu prefiro aqui trabalhar com 4. Mas ela trabalha com 4 métodos aí de redução do risco de infecção, de controle de infecções, de doenças, e desses 4 métodos ela faz uma caracterização entre mais efetivo até o menos efetivo. Partindo do mais efetivo, a gente tem ela caracterizando o método de eliminação, que consiste em eliminar completamente o risco. Vamos ver aqui
como poderia ser eliminado completamente o risco. Então, vacinação, primeiro, seria uma coisa que poderia eliminar o risco para esses profissionais, porém a vacina não está disponível ainda. Procedimentos que possam ocorrer à distância, remotamente, videoconferência, ou por meio de robótica, de automação, eliminando o contato do profissional com o paciente infectado. Porém, também esses métodos eles são, em geral, bastante caros. Consequentemente, a implementação muitas vezes não é viável. Em seguida, o segundo método mais efetivo é utilizar o controle dessas infecções por meio de engenharia, onde a gente pode separar as pessoas do patógeno por meio de barreiras, por meio de escoamentos direcionados, por meio de trocas de ar e etc. Em seguida, a gente tem controle por administração, que consiste em desenvolver processos operacionais que garantam uma melhor segurança e instruir as pessoas, os profissionais, em como se conduzir ao longo desses processos. Por último, importante, porém menos efetivo, são o uso dos equipamentos de proteção individual, máscaras, vestes e luvas. O que a gente observa? Né? Que o foco de atuação está principalmente em uso de EPIs e controle por administração, que são métodos de controle mais baratos, porém menos efetivos. E a parte de controle por engenharia ela ainda não foi amplamente explorada, então existem possibilidades em controle por engenharia que podem permitir ambientes mais seguros. Dentro do controle por engenharia, a gente vai trabalhar aqui com um indicador, com um dos parâmetros, existem outros, que é a taxa de troca de ar por hora. Essa taxa de troca de ar por hora ela identifica o quê? Imagine que essa taxa de troca de ar por hora é igual a 1. O que ela vai me identificar? Se eu tenho um dado ambiente, o que identifica essa taxa? Identifica que a cada hora, teoricamente, eu vou pegar todo o ar desse ambiente e ou tratar ele por meio de filtragem para jogar de novo no ambiente um ar mais limpo, ou substituir ele por um ar externo, um ar que não foi contaminado. Então a troca de ar por hora ela identifica isso, a quantidade de vezes a cada hora que nós pegamos todo o ar do ambiente e realizamos um tratamento, por exemplo, de filtragem para remoção dos contaminantes, ou uma troca de fato, né, uma renovação, trazendo um ar externo, substituindo esse ar que está lá contaminado por um ar novo, um ar externo. O objetivo dessa taxa de troca de ar por hora é diluir contaminantes ou trocar o ar contaminado por um ar limpo, certo? Então ela vai ter esses objetivos. E isso pode ocorrer como? A gente pode fazer isso por recirculação, onde algumas empresas elas já fornecem equipamentos modulares, equipamentos portáteis, que você aloca dentro do ambiente, ele vai succionar o ar do ambiente, vai fazer um processo de filtragem e alguns deles trazem a opção também de uma radiação ultravioleta, né, também para eliminar micro-organismos. E isso vai fazer o quê? Com que a gente pegue um ar contaminado e passe por um processo para realização de tratamento que vai jogar de novo, né, um ar, vamos dizer, um ar mais limpo dentro do ambiente. Nisso a gente consegue remover parte dos contaminantes. Esse processo de recirculação, quando é utilizado sozinho, é interessante ressaltar que ele não promove a reposição, por exemplo, de oxigênio, ele não promove a redução de concentração de dióxido de carbono dentro do ambiente. O que ele vai tratar aí é remoção de contaminantes biológicos ou físicos que estejam dentro do ambiente. Uma outra opção que pode, na verdade, ser usada em paralelo, podem ser usadas as duas juntas, mas a segunda opção é a renovação, que é você pegar um ar externo com os teores adequados de oxigênio, de nitrogênio, de dióxido de carbono e fazer um condicionamento dele, fazer uma filtragem e, no caso, condicionamento no sentido de conforto térmico, né, um resfriamento desse ar, e jogar ele dentro do ambiente. Então, com isso, você vai estar jogando um ar novo dentro do ambiente, à medida que você também permite que esse ar
que está contaminado saia por algum tipo de abertura ou seja extraído por um equipamento de exaustão. Uma diferença básica entre recirculação e renovação. Em geral, recirculação não necessita de um novo resfriamento de ar. Você vai pegar um ar frio, vai tratar e novamente jogar esse ar frio no ambiente. Isso quer dizer o quê? Que não vai acarretar em custo de novos equipamentos de condicionamento de ar. À medida que a renovação de ar, ela vai pegar um ar externo a alta temperatura, então além de fazer uma filtragem, que é uma filtragem com menor rigor, na recirculação a gente precisa, se tiver um risco biológico, de um sistema de filtragem absoluta. Na renovação a gente precisa de um sistema de filtragem grossa, uma filtragem mais barata, vamos dizer. Porém, a renovação eu preciso condicionar o ar, então eu tenho um custo de energia elétrica associado ao condicionamento do ar, à climatização. Associado a esses dois sistemas, a gente também utiliza comumente a exaustão. Então a exaustão vai pegar esse ar que está contaminado e vai jogar ele para fora do ambiente, fazer algum tipo de tratamento, que deve ser uma filtragem se tiver um risco biológico, porque você não pode jogar esse ar de qualquer maneira no ambiente externo. Então esse ar vai passar por um processo também de filtragem absoluta e vai ser jogado para fora. Isso vai ocasionar também a despressurização do ambiente, então vai ser um ambiente de pressão negativa, que é um requisito para onde há um risco biológico. E quando essa pressão negativa, ela considera o quê? Que não vai haver migração desses contaminantes para fora desse ambiente, certo? É para isso que serve a despressurização. Então a gente pode utilizar de exaustão, renovação e recirculação como métodos para estar realizando a troca de ar desse ambiente. Normalmente a combinação desses métodos para ter uma condição mais adequada. Então, por exemplo, uma situação de configuração que seria interessante, né? A gente teria um sistema de exaustão despressurizando o ambiente e removendo o ar contaminado, à medida que a gente tem um equipamento de ar externo que vai estar renovando o ar, vai estar insuflando um ar tratado e climatizado para dentro desse ambiente, de forma que eu vou ter uma configuração que pode atender tanto os quesitos de despressurização quanto os quesitos de jogar um ar limpo, um ar puro dentro do ambiente com as concentrações adequadas de oxigênio. Então a gente trabalha aqui um exemplo de uma UTI de 100 metros quadrados, né, em termos de trocas de ar por hora. Então, considerando que essa UTI de 100 metros quadrados tem uma altura até o forro de 3 metros, esse ambiente vai ter um volume de 300 metros cúbicos. Aqui a gente tem uma tabela que identifica as taxas de troca de ar por hora que são normatizadas no Brasil e no mundo, certo? Então, o que é que a gente observa aqui? Se a gente tiver uma UTI coletiva em condição de não Covid, né, de não risco de infecção, uma UTI, apenas uma unidade de tratamento intensiva, baseado na NBR 7256, que é uma norma de 2005, a gente precisa ter uma taxa de troca de 4 recirculações por hora e a gente precisa ter 2 trocas de ar externo com uma taxa total de 6. Né? Então, o que é que ele quer dizer? Se eu tenho uma UTI de 300 metros cúbicos, eu preciso de uma vazão de recirculação de 1.200 metros cúbicos por hora. Eu vou pegar todo o ar desse ambiente, 4 vezes por hora eu vou estar filtrando ele. Então, teoricamente, quer dizer o quê? Que a cada 15 minutos aquele ar vai ser completamente filtrado. Essa renovação de ar aqui, ela identifica o quê? Que a cada 30 minutos todo o ar do ambiente vai ser trocado por um ar novo. E aqui eu tenho a minha taxa total, que é de 6, o somatório dessas duas, o que ocorre, né, numa vazão de insuflamento de 1.800 metros cúbicos por hora. Porém, o que é que a gente necessita hoje? A gente precisa, em geral, adaptar essas UTIs coletivas para UTIs, para ambientes de isolamento. Esses ambientes de isolamento, eles também têm uma referência na NBR 7256, que também é de 2005. E ela recomenda que não haja recirculação nesse tipo de ambiente
e que a gente tenha uma vazão de ar externo, né, uma taxa de troca de ar por ar externo de 6. Então, esses 6 que era feito em 2 trocas por ar externo e 4 trocas por recirculação, a NBR recomenda para essa condição de isolamento que a gente tenha 6 de ar externo, que vai dar 1.800 também de insuflamento, só que esse ambiente ele precisa ser despressurizado, então eu preciso de um exaustor com uma vazão, nesse caso acima de 1.800 metros cúbicos por hora. Eu vou precisar de insuflamento de ar externo e de exaustão. E esse ar externo vai precisar ser tratado. A gente chama esse equipamento de unidade dedicada a tratamento de ar externo. O que é que essa configuração me indica, né? Ela me indica que a cada 10 minutos, né? Então eu tenho 1 hora, se eu dividir por 6 vai dar 10 minutos. Então a cada 10 minutos eu troco todo o ar do meu ambiente. Eu removo todo aquele ar contaminado e jogo um ar limpo, né? Um ar que não está teoricamente contaminado dentro do meu ambiente, filtrado e condicionado. Com relação a essa situação brasileira, a gente tem essa norma de 2005 que trata disso. O que é que a gente observa? Muitas UTIs não atendem o mínimo necessário dessa norma. Então a gente teria, por exemplo, até 2019, vários ambientes hospitalares que não atendem essa norma. Consequentemente, eles tinham o quê? 0 de recirculação e 0 de ar externo. Isso considera o quê? Que não tem nenhum tipo de troca de ar nesses ambientes. Como é que você pode identificar esse sistema? Normalmente, se a UTI ou o ambiente de isolamento é climatizado apenas por split, provavelmente ele não tem nenhuma taxa de troca de ar por hora. Então ele está inconforme com a NBR e, consequentemente, é um ambiente inseguro, um ambiente agressivo, tanto para pacientes quanto para os profissionais de saúde. Vou dar exemplos aqui. Já vi UTIs neonatais, por exemplo, né, com recém-nascidos em situação crítica, que não atendia a nenhuma dessas condições, então não tinha nenhuma taxa de troca de ar por hora. Já vi salas de cirurgia, sala de parto também, que requerem taxas de troca maiores do que essa, não ter nenhum tipo de troca de ar. E o que é que acontece? Se esses ambientes já desde 2005 tivessem adaptados a essas taxas de troca, provavelmente a adaptação para a condição de isolamento seria mais fácil. Por quê? Porque eu já teria um sistema de climatização adaptado à troca de ar e eu precisaria apenas ajustar. No caso, eu removeria a recirculação e tentaria fazer, né, com que passasse o máximo de ar externo. Então eu teria mais facilidade de adaptação. Porém, a maioria das UTIs, como eu já falei, não atende nada disso. E aí a gente precisa criar do zero uma condição para atender essas 6 taxas de troca de ar externo. O CDC, desde 2003, ele já tem uma recomendação para ambientes de isolamento, onde ele recomenda 6 taxas de troca de ar externo. Então, a cada 10 minutos, trocar todo o ar ambiente por um ar externo puro. E, além disso, fazer também 6 recirculações por hora. Só que essa recirculação requer uma filtragem absoluta, totalizando aí 12 taxas de troca de ar por hora. Isso quer dizer o quê? Que a cada 5 minutos, todo o ar do ambiente ou seria trocado ou passaria por um processo de tratamento de filtragem, tornando o ambiente mais seguro. Então, se a gente tivesse de acordo com essa recomendação de 2003, 17 anos atrás, provavelmente nossos ambientes aí também estariam mais fáceis de ser adaptados e seriam mais seguros. Com relação às situações atuais, a ASHRAE 170, ela recomenda 2 taxas de recirculação por hora, com filtragem absoluta, e 10 taxas de troca de ar externo, de renovação de ar, totalizando 12 taxas de troca de ar por hora. Porém, ela foca aqui mais que esse ar seja externo, né? Que a gente tenha uma maior quantidade de ar externo. Com relação à OMS, ela também atualmente ela recomenda o quê? Ela recomenda 12 taxas de troca de ar, porém todo esse ar precisa ser externo. Ela não recomenda recirculação
para esses ambientes de isolamento. Então a gente tem uma série de recomendações, onde a gente tem recomendações mais rigorosas, como essa da OMS, que vão gerar um maior custo de energia elétrica, um maior custo de implantação. Então precisa-se fazer uma análise de viabilidade. A gente tem recomendações da ASHRAE, que também são um pouco rigorosas, mas menos rigorosas do que a da OMS, que também precisa se analisar a viabilidade. E a gente tem aqui recomendações já antigas, que poderiam estar contribuindo com a segurança dos profissionais de saúde. E, infelizmente, há 15, 17 anos a gente tem um sistema de saúde que não atende a essas recomendações. Para enfatizar aqui a importância dessa taxa de troca de ar por hora, o CDC em 2003 ele tem uma tabela que identifica a remoção, a eficiência de remoção. Então ele identifica aqui, de acordo com a quantidade de trocas de ar por hora, o tempo em minutos necessário para a remoção dos contaminantes. Então, para a remoção de 99% desses contaminantes, né, a gente vai ter aí, vamos dizer, com 6, que é o que a NBR recomenda, 46 minutos para a remoção completa, né, desses contaminantes. Com 12, né, que é o que está sendo recomendado hoje por OMS e ASHRAE, a gente teria aí 23 minutos, né, para a total remoção desses contaminantes aí em média. Aqui a gente trabalha com uma quase totalidade, né, 99,9% de eficiência, onde aí para 12 a gente já teria 35 minutos e para 6, 69. Verifiquem aqui que com duas taxas de troca, né, a gente teria aí mais de 2 horas para a remoção de 99% dos contaminantes, e aqui quase 3 horas, né, mais de 3 horas para a remoção de 99,9% dos contaminantes. E se não houver nenhuma taxa de troca, né, esse contaminante vai permanecer lá por um bom tempo. Então observem que à medida que a gente cumpre essas recomendações e normas, a gente consegue, né, ter ambientes mais limpos, mais livres de contaminação. E, consequentemente, esses ambientes vão ser mais seguros para os profissionais de saúde. A gente agradece aí pela oportunidade de compartilhar esse conhecimento com vocês. E qualquer coisa, deixe aí suas dúvidas, comentários e ajude a gente a construir aí essa rede de conhecimento.